Então, para finalizar as propriedades coligativas, vamos falar sobre osmoscopia. A osmoscopia ela acontece devido às interações intermoleculares que existem entre soluto e solvente numa solução. Isso causa com que a pressão de vapor da solução seja um pouco menor do que a do solvente puro. O que significa isso? Que uma solução ela apresenta pressão de vapor menor. Então, se eu tiver um solvente e uma solução, e uma membrana semipermeável capaz de permitir a passagem do solvente, como a solução apresenta uma pressão menor do que a do solvente, vai acontecer passagem do solvente pela membrana semipermeável até que equilibram-se as duas pressões. Então, até que os dois locais estejam com a mesma pressão. Tá? Esse processo se chama de osmose. Para que então, a pressão osmótica é a pressão exercida na solução que mantém as duas com o mesmo volume, ou seja, não permite a passagem do solvente pela membrana. Então, a pressão osmótica é exercida no local de menor pressão, ou seja, na solução, e impede que isso aconteça. Se eu utilizar uma pressão maior do que a pressão osmótica, eu vou ter osmose reversa. Então, lembrando que a osmose é a passagem de solvente puro ou de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada devido à diferença de pressão que existe entre as duas soluções, tá? Então aqui eu tenho um outro exemplo. Se tiver dois recipientes conectados, um solvente puro e uma solução, e conectar eles com um cânulo contendo agar ou um meio que possa fazer com que a solução se conectem, vai ocorrer a passagem do solvente puro para a solução, até que as duas equilibrem a pressão. Então, a osmose tem uma membrana semipermeável. A pressão osmótica é a pressão exercida no recipiente, contendo a solução, que evita a passagem do solvente por ela. E se eu fazer uma pressão maior que a pressão osmótica, o processo será osmose reversa. Então, isso aqui acontece devido à quantidade de soluto em solução. Então, a partir da pressão osmótica, é possível também eu fazer uma analogia de cálculo e obter a massa molar de vários compostos, várias substâncias. Então aqui eu tenho o cálculo. A pressão osmótica é a pressão necessária para compensar a diferença de tendência de escape do solvente puro e da solução. Ela é usada para compensar a diferença de pressão existente entre a solução e o solvente puro, ou entre a solução mais concentrada e a solução menos concentrada. Então, π é a pressão osmótica igual a molaridade vezes RT, onde R é 0,082 litros atm Kelvin mol, tem a temperatura em Kelvin. Então, a pressão osmótica é proporcional à molaridade, e a molaridade é proporcional ao número de mols do solvente, número de mols do soluto, sobre o volume da solução. E o número de mols é proporcional à massa. Então, a pressão osmótica ela está proporcional à quantidade de soluto em solução. E a partir daí eu posso calcular a massa molar. Então, aqui tem um exemplo do exercício que foi utilizado. Uma amostra de proteína hemoglobina de massa 0,5 gramas foi dissolvida em água, suficiente para preparar 100 ml de solução. A pressão osmótica da solução, medida a 25 graus Celsius, foi de 1,35 milímetros de mercúrio. Qual é a massa molar da hemoglobina? Aqui nós temos então π, pressão, é igual a M, que é a molaridade, vezes R, vezes T. T eu já vou transformar 25 graus Celsius mais 273 dá 298. A pressão tem que transformar em ATM. Então 1,33 milímetros de mercúrio para X, 760 é um ATM. Então X é igual a 0,00175 ATM. Então já substituo π, esse valor, M eu não sei, R é 0,082 litros ATM Kelvin mol e temperatura 298 Kelvin. Juntando os dois eu tenho M igual a 0,0175 dividido por 0,082 vezes 298. Dá 7,16 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Então aqui embaixo tem a molaridade igual ao número de mols, desculpe. Vou ter que corrigir aqui, peraí. Então continuando. M eu já encontrei, M é o número de mols por volume. Volume da solução é 100 em ml, 100 ml é 0,1 litros. Então 7,16 vezes 10 a menos 5 é igual a N sobre 0,1. Litro com litro corta, 0,1 passa multiplicando. Então, o número de mols é 7,16 vezes 10 a menos 6 mols. O número de mols é igual a massa por massa molar. A massa é 0,5, massa molar eu não sei.
Então, 0,5 passa m multiplicando, 7,16 dividido. Então, 0,5 divididos por 7,16 vezes 10 a menos 6, dá aproximadamente 6.900, 6.980, faltou um aqui, 69.983, 69.832,4 gramas por mol, aproximadamente a massa molar da hemoglobina.